A rodada 23 do Cartola foi bastante complicada, com médias abaixo do esperado. Mesmo assim, conseguimos manter nossa regularidade. E a rodada 24 promete ser bastante difícil, com dois jogos a menos e novamente com jogos de quarta a sábado. Mas nesse vídeo aqui, eu vou analisar os confrontos, olhar as estatísticas e scouts para passar as melhores dicas para você poder imitar na rodada 24 do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, analista de dados e apaixonado por futebol. Aqui no canal, o conteúdo é sempre o Cartola, o Cartola Express e sempre focado na análise de dados, nas estatísticas, para aumentar os potenciais de imitada, né? E bom, como eu falei, o foco desse vídeo aqui é ajudar vocês na rodada 24 do Cartola, passar as dicas aí por posição. Vamos montar o esboço do nosso time aqui. Mas antes de tudo, eu quero falar para vocês como é que foi o desempenho na nossa última rodada aí. Foi uma rodada complicada, a média geral de pontuação dos cartoleiros ficou um pouco abaixo, né? Foi 41,42. Tivemos alguns pontos negativos, né? Por exemplo, o capitão mais calado da rodada era o Rafael Veiga, que era o nosso capitão também, ele acabou indo mal. O Ares acabou saindo machucado cedo. O Lucas Pérez saiu machucado também. O Flamengo teve aquele jogo desastroso contra o Atlético Paranaense. Então, várias coisas acabaram dando muito errado para os cartoleiros e a média foi bem baixa, né? Mas a gente manteve aí nosso 60,80. Se a gente pegar o segundo turno aí, a gente está com uma média perto de 80 pontos, que é o que a gente está querendo, né? A gente falou que nossa meta é chegar a 1.500 pontos pela nossa experiência. É o que faz a gente ganhar nossas ligas aí, ligas clássicas, ligas de turno, né? Então, estamos mantendo nossa média, sem focar na análise dos dados, né? E assim, tivemos coisas dando errado aqui, mas o SG do Palmeiras foi positivo. A gente acertou o Daverson aí, a gente falou que era um preconceito não escalar ele, os números deles eram muito bons, né? Inclusive, assim, para falar que os números dele eram muito bons, eu gosto de olhar o nosso dossiê, né? E, por exemplo, que a gente traz todas as estatísticas da rodada, né? Se a gente olhar aqui para os atacantes, é, vocês vão ver que o nosso mapa que a gente cria, indicava atacantes do Cuiabá como mais indicado, né? E o Devinho acabou mitando, a gente falou que era o terceiro artilheiro do campeonato. Um dos caras que estava mais criando chance de gol, então era um cara muito importante. O modelo indicava, por exemplo, o Verratti também, que foi um nome interessante para a rodada. A gente acabou entre o Marcos Leonardo e o Paulinho, que eram dois que o modelo indicava, a gente tinha que escolher entre um deles. Acabamos escolhendo errado, o Marcos Leonardo, o Paulinho foi melhor, mas enfim. É, Algumas coisas dão certo, outras não deram certo, mas de modo geral acho que foi uma pontuação ok na rodada, tá? E vamos passar para a próxima rodada. É, Como eu estava falando para vocês, dois jogos a menos, né? O Santos já jogou na rodada aí contra o Bahia. O Santástico venceu aí o Bahia, né? Então conseguiu dar uma aliviada, mas esse jogo não valeu. Assim como não vai valer o jogo de América Mineiro e Bragantino, né? Então, o primeiro jogo da rodada vai ser Goiás e Flamengo, quarta-feira, 7 da noite. Então, nossa live aí vai começar às 5h45 amanhã, quarta-feira, né? E eu recomendo muito, se vocês puderem participar dessa live, ativa o sininho, porque vai que a gente começa um pouquinho antes ou um pouquinho depois, depende da hora que eu chegar do trabalho. Então, se inscreve aqui no canal quem é novo, né? Aliás, estamos com a meta de 3 mil inscritos até o final do ano, meta ousada. A gente está lá com a meta de 2 mil inscritos, já ultrapassamos, né? Vamos ver se a gente consegue chegar nessa de 3 mil inscritos, mas se inscreve, ativa o sininho. Para pegar essa live, vai ser muito importante a gente ter mais notícias sobre os times, né? Uma rodada que, como eu falei, vai até sábado lá, então, enfim, pode ter notícias a mais, pode ter time poupando. É importante escalar o banco de reservas. Lá na live a gente escala o nosso banco de reservas, né? Enfim. E lá também a gente analisa mais profundamente as dúvidas de vocês, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida específica que eu não falar no vídeo, eu posso falar na live, vocês podem deixar aqui nos comentários também, tá? Então, vale bastante a pena. Para analisar os confrontos, que era a primeira coisa que eu prometi, né? Eu sei que vocês já estão pensando ali na capa, qual o melhor capitão? Acho que tem três capitães muito bons, mas primeiro eu quero analisar os confrontos. Em vez de ficar olhando aqui no GE, que acho que é legal, eles estão até trazendo algumas novidades. Como eu falei, eu gosto de olhar o nosso dossiê, tá? Esse é o dossiê da rodada 24 do Brasileirão, tá? Que eu montei já. E aí, a gente traz aqui o retrospecto do time nos últimos 5 jogos, por exemplo. Palmeiras nos últimos 5 jogos é o time com melhor desempenho, né? 4 vitórias e um empate. O pior, por exemplo, é o Curitiba, né? E o Cuiabá também vem muito mal aí nos últimos jogos. A gente faz análise como mandante, como visitante, e a gente traz esse mapinha aqui para vocês, tá? Que é o número de gols marcados e gols sofridos dos times, considerando o mando de campo, porque muda muito, né? E pegando os últimos jogos aí. Então a gente faz a média de gols sofridos e gols marcados. Aqui mais para baixo a gente tem o famoso gols esperados, né? O XG, que é tipo quanto o time tá criando de chance de gol, né? Acho que a gente olhando quanto o time tá marcando e quanto tá criando, e quanto tá sofrendo e quanto tá cedendo, acho que tem um bom mapa aí pra gente ver quais são os melhores SGs
e quais são os melhores times com potencial ofensivo, né? Então vamos lá. Coloquei de vermelho aqui os jogos que não valem para rodada, né? Aí a gente começa com Goiás e Flamengo. O Goiás é um time que tem marcado poucos gols, média de 0,6, sofrido poucos gols. Enfrenta o Flamengo, que é o contrário. Fora de casa é um time que tem marcado muitos gols e sofrido muitos gols também, tá? Pelo fato da Copa do Brasil, o Flamengo tá nessa turbulência aí com o Sampaoli, eu vou optar por fugir desse jogo de Goiás e Flamengo, tá? É um jogo complicado. Eu sei que muita gente vai pensar em Léo Pereira, em alguns nomes. Eu vou acabar fugindo, porque tá muito arriscado apostar no Flamengo, tá? Primeiro jogo que eu vou indicar alguma coisa para vocês é o SG aqui do Fluminense, que até um potencial ofensivo, tá? O Fluminense, que é o único time mandante que ainda não perdeu no campeonato, né? Depois da derrota do Botafogo pro Flamengo, o Fluminense virou o único time mandante que ainda não perdeu no campeonato. Média de gols marcado alta, média de gols sofridos baixa, e além disso, a criação de chances do Fluminense está muito boa e está cedendo pouca chance também, tá? Enfrenta o Cruzeiro, que a gente vê aqui um time como se fosse meio kamikaze, fazendo muitos gols e tomando, mas, por exemplo, nos últimos 3 jogos, em 2 o Cruzeiro não fez gol, tá? Jogando fora de casa. O que muda um pouquinho a média aí dele é que alguns jogos ele fez muito gol, contra o Santos e contra o Atlético Paranaense, né? Mas, de modo geral, acho que o SG do Fluminense é bem legal. A gente teria São Paulo e Fortaleza, que seria o melhor SG da rodada, talvez, aqui para o São Paulo, pelos números, né? São Paulo vem de 3 SGs aí em casa em 5 jogos, Fortaleza também fazendo poucos gols, só que o São Paulo deve vir com um time meio misto, né? Meio reserva. Então, isso cai bastante o potencial de SG do São Paulo. A gente tem Vasco e Curitiba, acho que é um SG legal para o Vasco. Tem que tomar cuidado só, como vocês veem aqui. O Curitiba está com média de 1 gol marcado por jogo. Todo jogo ele vem marcando um golzinho quando ele joga fora de casa, né? E o Vasco tem melhor do seu desempenho, mas também está com uma média de gol sofrido aí de 1 por jogo, né? Então acho que é um SG legal. O Vasco é super favorito, com grande potencial ofensivo. Inclusive, a gente vai falar aí do Verratti, né? Do Prachedes também, lá mais quando a gente for falar das dicas por posição. Mas, de qualquer jeito, é um SG legal, um potencial ofensivo legal. Temos CAP Internacional, pelo lado do Atlético Paranaense, é um time que está tomando bastante gol jogando em casa, tá? Tem feito jogos bem abertos, mas o Inter tem feito pouquíssimos gols. Então, é um SG legal do Atlético Paranaense também, tá? E principalmente um potencial ofensivo bom para a rodada. Um time que vem marcando muitos gols no time do Atlético Paranaense. Temos Grêmio e Palmeiras, é um jogo que eu vou fugir um pouco, tá? São dois times que estão muito bem no campeonato. O Grêmio em casa é o terceiro melhor mandante. O Palmeiras vem de 8 jogos sem tomar gols, né? O melhor desempenho nos últimos 5 jogos. Eu vou fugir porque dá difícil de prever esse resultado. Talvez pensar em peças no meio ali, né? Porque os dois times são os meias com melhores médias no campeonato aí, né? Veiga, Cristaldo, PP, Zé Rafael, a gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas eu acho que eu vou acabar fugindo desse jogo, tá? Temos Corinthians e Botafogo. Ontem o Corinthians teve um jogo atrasado contra o Grêmio, foi 4-4 o jogo. Foi até curioso, porque aqui esse jogo ainda não tá. Esse mapa não tá considerando esse jogo de segunda-feira, né? De ontem. O Corinthians vem com uma média baixa de gols sofridos em casa e o Botafogo marcando poucos gols jogando fora, né? Poderia até pensar no SG aqui do Corinthians, mas depois desse 4-4 eu fico com um pouco de medo aí. Enfim, não sei se eu vou apostar em alguma peça desse jogo aqui. A gente vai poder analisar melhor amanhã na live, quando eu já incluir também os dados de segunda-feira, porque foi ontem à noite, né? Eu tô gravando hoje de manhã, na terça-feira. Então, eu vou incluir para ver na quarta-feira como é que fica essa questão do Corinthians e Botafogo, tá? E finalmente a gente tem Atlético Mineiro e Cuiabá, que eu acho que o Atlético Mineiro é o maior favorito da rodada. Melhor SG também da rodada, tá? Um time que vem de 3 jogos aí sem tomar gol em casa. Enfrenta o Cuiabá, que viu um desempenho muito ruim nos últimos jogos aí. Então, Atlético Mineiro, grande favorito, principalmente por potencial ofensivo. Então, para quem quiser mais detalhes, aqui a gente tem a tabelinha aqui com esses 5 melhores SGs, mostrando os números que os times vêm marcando, sofrendo, SGs conquistados e cedidos. E os times com melhor potencial ofensivo, eu destacaria aqui. Primeiramente, o Vasco. Curitiba vive uma fase horrível, tomando muito gol, tá? 2,2 gols sofridos por jogo, jogando fora de casa, uma média muito alta. Destacaria o potencial ofensivo do Galo e do Atlético Paranaense e Fluminense, tá? Seriam esses 4 principais potenciais ofensivos para a rodada, né? Bom, quem quiser ter acesso a todo esse material que eu passei aqui para vocês, é só virar membro aqui do canal, tá? R$ 4,99 por mês. Você já tem acesso a todo esse conteúdo, então dá mais ou menos R$ 1 por rodada, vai ser umas 4 rodadas por mês, um pouquinho mais de R$ 1 por rodada, bem baratinho, você tem acesso a esse material exclusivo. Tem essa parte de SG e tem também a parte aqui que eu mostrei ali para a última rodada, dos atacantes, o mapa, análise de scouts, enfim, material bem completo. Quem quiser virar membro, vou deixar aqui nos comentários o link para você virar membro. Aqui nos comentários também tem o link do grupo do WhatsApp. Esse grupo é para resenha, é um grupo gratuito, só entrar lá.
a gente conversa bastante. Então, quem quiser entrar aí, deixa aquele like também no vídeo, ajuda demais, tá? Então, vamos lá, passar aqui para as dicas por posição. Aliás, deixa eu abrir aqui o Joga 10 News, porque é um site que eu gosto de usar bastante para a gente falar um pouquinho das escalações dos times, para a gente poder pegar as dicas, né? Então, vamos lá, já abri aqui o Joga 10 News, vamos aqui para o Cartola. Já falamos da rodada passada, já passou, já analisamos confrontos. Vamos vender todos os jogadores aqui do nosso time e vamos começar a escalar. E eu vou começar pelo ataque aqui, tá? Porque eu acho que é uma posição que a gente tem bastante informação. Então vamos começar assim. Vou começar com informação crucial para vocês escolherem o primeiro atacante de vocês, que tem que ser o Verratti, tá? Por que tem que ser o Verratti? O Curitiba é o time que mais toma gol de atacante, o time que mais cede participações em gol para atacante. Se a gente olhar aqui, um site que também eu gosto, recomendo para vocês, além do Joga 10 News, o Cartola FC Brasil, tá? Recomendo bastante para vocês. Se a gente olhar aqui, ó, o Verratti, primeiro que ele está com a média muito alta, foram 6 jogos que ele jogou. Em 5 deles, ele passou de 8 pontos. Mesmo aqui com o Atlético Mineiro, sem fazer gol, ele fez bastante ponto. Então, é um cara que está finalizando bastante. E em frente ao Curitiba aqui, como a gente pode ver, um time que todo jogo toma gol de atacante e tomando muitos gols de atacante, uma média muito alta cedida, tá? Então, Berrete, o primeiro nome que eu quero passar para vocês aqui, tá? O segundo nome que tem que ter no seu time é pelo menos uma peça do Galo, tá? Por quê? O Cuiabá, como eu falei nos últimos jogos, caiu muito o desempenho do Cuiabá. São 5 jogos seguidos, 4 derrotas e um empate, tá? Tomando uma média de 2 gols por jogo. Aí todos os jogos ele tomou 2 gols, né? Inclusive contra o América Mineiro, que acabou empatando. Então o time tá com uma defesa um pouco mais frágil aí nos últimos jogos. Enfrenta o Galão, que cresceu muito o desempenho. Jogando na Arena MRV tá ótimo, né? Jogando um futebol excelente. E aí a gente fica na dúvida, Hulk ou Paulinho, né? E aí, pessoal, é difícil de escolher um dos dois, tá? Porque assim, o Hulk, ele é o cara que mais finaliza no campeonato, é o atacante que mais cria a média básica, deve voltar a subir o pênalti do Atlético Mineiro, cobra também algumas bolas paradas, escanteios, enfim. É um cara muito participativo, um cara que cria muita chance de gol. E do outro lado a gente tem o Paulinho, né? Que é um cara também que viu uma fase excelente aí nos últimos 5 jogos. O Paulinho tá com uma média de 13 pontos, nos últimos 3 média de 16, então muito difícil de escolher um dos dois. Eu no meu time não vou fazer não vou ficar nessa dúvida, vou fazer essa dobradinha aqui, que algumas rodadas atrás deu muito certo pra gente. A gente tava com aquela dobradinha quando o Hulk fez 16 e o Paulinho 21, acho, contra o Santos, né? Então vamos dobrar de novo. Tá, Eduardo, mas eu não quero dobrar. Quais são os outros atacantes que você recomenda? Vamos aqui pro Cartola FC Brasil. Eu vou recomendar para vocês o Vitor Roque, o Luizito Soares e o John Kennedy do Fluminense, tá? Poderia ser o Cano, mas acho que o John Kennedy tá vivendo uma fase melhor até do que o Cano, tá? Como eu falei, eu sempre passo alguns nomes aqui. Nos comentários vocês podem deixar as dúvidas de vocês com outros nomes que eu sempre analiso. E na live também a gente tira muito mais dúvidas, tá? Então, lá, Vitor Roque jogando em casa, como eu falei, o Atlético Paranaense é um time que tem um grande potencial ofensivo para a rodada, acho que isso conta muito na avaliação do jogador. Vitor Roque já tem 11 gols no campeonato, é o vice-artilheiro, um dos caras que mais cria chance de gol no campeonato, né? Inclusive aqui pelo SofaScore, que é um site também interessante para vocês analisarem, a gente tem a expected de assistências e tem expected goals também, e o Vitor Roque tá aqui no top 10, então é um cara que, além de estar fazendo gol, cria muita chance, né? Assim como o Paulinho também figura aqui, né? Então, é um cara muito interessante. O problema é que o Inter, apesar de estar fazendo poucos gols, por exemplo, vem de 2-0 seguidos, é um time que tem tomado poucos gols também, tá? Contra o Botafogo teve atacantes imitando aqui, então pode ser um nome interessante, Vitor Roque, mas eu acho que eu prefiro um pouco mais Paulinho e Hulk, né? A gente tem o Luizito Soares, que uma média em casa dispensa comentários, em que a questão é enfrentar o Palmeiras, que vem de vários jogos aí sem tomar gol, né? Então, também é um jogo mais complicado para o Luizito Soares, mas claro, a média dele em casa é muito forte, sempre vale a pena escalar ele em casa. E para finalizar aqui as dicas de atacantes, né? E mais no final do vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o capitão, o melhor capitão para a rodada. Quero destacar o John Kennedy, tá? No último jogo aí contra o Vasco, ele não fez gol, meteu 10,6 de média básica, e é um cara que vem fazendo seus golzinhos aí nos últimos jogos, cresceu muito com o Diniz, tá jogando até mais para frente do que o Cano, que tem voltado um pouquinho mais, em frente ao Cruzeiro, que, tudo bem, no último jogo aí contra o Santos, o Marcos Leonardo acabou não convertendo seu golzinho, mas teve chance, o Lucas Braga passou de 6,5, e antes disso, vinha vários atacantes indo bem, né? Inclusive a gente tinha recomendado o Marcos Leonardo, acabamos escalando ele no último vídeo, no último rodada aí, né? Então, John Kennedy também seria um cara interessante para a rodada. Eu ficaria com esses atacantes por enquanto. Eu vou com essa dobra do Galo e com o Verratti. Tô só numa dúvida se eu escalo a dobra do Galo ou se eu puxo um Vitor Roque ali no nosso ataque, tá? Mas é isso do atacante, mais pra frente a gente fala sobre o capitão, tá?
Falando sobre os meias da rodada, como eu comentei aqui com vocês, se a gente filtrar pela média, as melhores médias aqui são do Veiga, PP, Cristaldo, Villaçante. Se a gente descer um pouquinho aqui, tem o Zé Rafael, né? Então, dois times com meias muito bons. O problema é que tem dois jogos muito difíceis, né? Se a gente pegar os últimos 5 jogos do Palmeiras, não se deu nenhuma participação em gol para meias, nenhuma participação em gol, tá? Nos últimos 5 jogos seguidos. E o Grêmio, jogando em casa, como eu falei, um mandante muito forte. Nos últimos 4 jogos do Grêmio, jogando como mandante, também nenhuma participação em gol para meia, tá? Então, isso me deixa um pouco pé atrás de escalar Veiga, de Cristaldo. Então, assim, ainda tô na dúvida. O Veiga é um cara que me agrada sempre escalar, porque ele costuma participar bem do jogo, assim como o PP, tá? Se você vai escalar um do Grêmio, eu prefiro mais puxar até um PP aqui, que é um cara que tem uma média melhor do que o Cristaldo. O Cristaldo tem sido mais irregular, né? Então, mas por enquanto eu vou fugir. O primeiro nome que eu vou passar para vocês, que vai estar no meu time, é o Vitor Bueno, tá? Como eu falei, acho que é importante ter uma participação ofensiva ali do Atlético Paranaense, que é um time que tem criado muita chance de gol, né? O Vitor Bueno é o jogador de pênalti do Atlético Paranaense. Como eu estava mostrando, tem um expected de gol, tem um expected de assistência, né? Que é quantas chances de assistência o cara tá criando, mostra muito como é que o cara tá jogando, né? E o Vitor Bueno é o terceiro melhor meio do campeonato. Então, tem jogado muito bem os últimos 3 jogos dele, principalmente contra o Flamengo, o último jogo ele destruiu no Brasileirão aí. Não é um jogador muito de cartola, mas é um cara que tem jogado muito bem, vai estar no meu time, tá? Como eu falei, o Vasco tem um grande potencial ofensivo. Eu não estou dobrando no Vasco no ataque, né? Como, por exemplo, o Verratti e Peck. Acho que é mais ousado colocar o Peck. Então eu vou dobrar aqui com o meio de campo, tá? Poderia ser o Paulinho, que é um cara que tem vivido um ótimo momento aí de média básica, né? Mas ele não participou de gol. Como eu quero buscar uma participação em gol do jogo do Vasco, a gente vai puxar aqui o Praxedes, tá? Que, enfim, é um jogador também que tem suas oscilações, precisa de bastante para valorizar, mas acho que tem bastante potencial. É um cara que gera sua média básica. Nos tempos de Bragantino, ele jogava muito bem, girava a média básica. Então, vamos escalar o Praxedes aqui do Vasco, tá? No nosso time. E aí, pessoal, para fechar o nosso meio de campo, é uma rodada difícil para meio de campo, tá? A gente teria o Praxedes e o Vitor Bueno aqui. Não são jogadores de cartola, tem potencial, mas não são jogadores de cartola. Por exemplo, aqui no Joga 10 News, um cara que seria muito interessante de a gente falar seria o Arias do Fluminense, tá? Ele não tá aparecendo aqui que ele vai pro jogo, né? O Cruzeiro é um time que sai de muito ponto para meio de campo. O Arias é um cara muito regular, né? Aliás, a gente traz lá no nosso dossiê os jogadores com melhor média nos últimos 5 jogos, considerando também média básica. Infelizmente não está disponível, senão seria um cara excelente. O Lima é um cara que voltou aí bem, pode ser um nome interessante para a rodada, tá? Eu vou trazer algumas opções, porque o meio está bem aberto. O Lima seria um cara interessante. Outro cara que me agrada aqui, olhando no Joga 10 News, é o Pedrinho do Atlético Mineiro. Tem jogado como meia desse Galo, o Cuiabá viu um momento instável também, tomando muitos gols, né? Então seria um cara interessante, principalmente para quem não dobrar aqui Hulk e Paulinho. Importante cercar o Galo com mais uma participação ofensiva. Então, Pedrinho seria um cara muito forte para você dobrar. Por exemplo, coloquei Vitor Roque, Hulk e Verratti. Acho que é interessante trazer um Pedrinho aí no seu meio de campo, tá? Se a gente pegar outros nomes que são interessantes, eu acho que o Renato Augusto é um cara interessante, sempre jogando em casa, é um cara muito forte. Como eu falei, a gente tem o Veiga, tem o Zapelli aí, né? Enfim, vários outros nomes. Mas por enquanto, como eu falei, eu trouxe algumas opções aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui no meio de campo só para falar mais alguma coisa. Tem o Gerson para quem quiser apostar. Gabriel Pires também tem uma média interessante. Mas por enquanto, pessoal, como eu falei, o Cruzeiro tem cedido bastante ponto para meia. Meu meia seria o Arias, né? Como a gente não tem o Arias, o Lima é um cara que começou o campeonato muito bem. Fez gol na última rodada. Vamos apostar que ele recupere esse desempenho ofensivo dele. Vamos escalar o Lima aqui no nosso time, tá? Então, por enquanto, nosso meio de campo e ataque tá assim, como eu falei. Amanhã na live a gente fecha mais, vamos aprofundar aí na análise de scouts, né? Mas por enquanto, nosso esboço aqui do nosso time tá assim, tá? Vamos aqui passar para o setor defensivo, e como eu falei, aqui no setor ofensivo a gente olha participações ofensivas, né? Como eu falei, Atlético Paranaense, Fluminense, Galo e Vasco são os times com melhor potencial, por isso que eu escalei peças desses times. E aí na defesa, primeiro nome que eu quero ter no nosso time aqui é o Arana, tá? Vocês sabem que lateral eu gosto de fazer a seguinte análise, né? Eu venho aqui no Footstats, olho a perda de posse de bola, que eu acho que é até um critério melhor do que olhar simplesmente o desarme, porque às vezes o cara muda de lado. Eu vou dar um exemplo daqui para frente, mas a perda de posse de bola significa que se o cara perde a bola, o adversário está desarmando. Então, eu venho aqui no Footstats, olho a perda de posse de bola e venho aqui no Joga 10 News e vejo quem ele enfrenta. Tá? Então, por exemplo, esse Anderson Oliveira é um cara que perde muita posse de bola. Seria interessante escalar um Mateuzinho para rodada?
Se a gente tivesse mais confiante no Flamengo, até poderia ser, tá? Mas é mais ousado. E aí eu vou fazer esse cruzamento. E o primeiro nome que eu quero trazer aqui para vocês é o Guilherme Arana, tá? Deixa eu passar aqui pro Cartola FC Brasil, para a gente trazer os laterais. É muito interessante olhar pelo Cartola FC Brasil, porque eles trazem bastante estatísticas aqui, né? Então, cadê o Arana aqui do Galo? É, vive um ótimo momento aí jogando em casa, tá? Vem de 3 pontuações acima de 7 pontos. Como eu falei, bastante SG, mas é um cara que também tá gerando seus desarmes aqui. Por exemplo, no último jogo fez 4 desarmes. E em frente ao do Cuiabá, que tem cedido bastante desarme para lateral. Por exemplo, no último jogo aí o Reinaldo fez 8,4 enfrentando o Cuiabá. Juninho Capixaba 11,9. Então, vários laterais indo muito bem contra o time do Cuiabá. Por quê? Daquele lado ali, caiu ou o Wellington Silva ou o Jonathan Cafu, que perdem muita posse de bola, tá? Então, meu primeiro nome para ter um SG do Galo também, para poder ter esse potencial de desarmes, será Guilherme Arana do Atlético Mineiro, tá? O segundo nome que vai estar no meu time aqui é o Marcelo, tá? A gente precisa ver se ele vai para o jogo realmente. Por enquanto, aqui no Joga 10 News, ele tá comprovável. O jogo do Fluminense é amanhã, quarta-feira, às 9h30 da noite. Então, eu acredito que a gente vai ter mais informação se o Marcelo joga ou não. Se ele for para o jogo, é um cara indispensável para a rodada, tá? Por quê? Deixa eu tirar aqui para a gente falar um pouquinho do Marcelo. O Marcelo fez 11 jogos no campeonato. Cadê o Marcelo aqui? Marcelo, aqui. Fez 11 jogos no campeonato. Em 10 deles, ele passou de 4 pontos. Tá? Então, o cara que tá gerando média básica. Enfrenta o Wesley ali do lado do lado dele, aqui, ó. O Wesley, que é um cara que perde bastante a posse de bola. Se for o Nicão, perde um pouquinho menos, mas de qualquer jeito. A participação ofensiva do Marcelo supera isso. E tem um potencial de SG, né? Então, Marcelo é um cara muito forte para a rodada. Vai ser como eu vou fechar nossa lateral. Não quero ir com esses dois. Quem que você recomenda? Bom, primeiro que a gente tem ali Samuel Xavier e Alexander, que são caras que também participam bastante do jogo do Fluminense, né? O Alexander, inclusive, deve jogar como volante, então isso cresce bastante o potencial de desarmes dele. Mas a gente teria também aqui o de Plástico, e aí, como eu tinha falado para vocês, por exemplo, no último jogo eu escalei o Bruno Pacheco, do Fortaleza, porque ele ia enfrentar o Pedrinho do Corinthians, né? É, que perde muita posse de bola. Resultado, o Bruno Pacheco fez 6,7. Agora, o Pedrinho mudou de lado. Então, por exemplo, não adianta você escalar o lateral esquerdo do Botafogo, porque o Pedro vai mudar de lado, né? No último jogo ele já caiu para lá, o Matias Rojas caiu por aqui. Então, a gente tem que ver quem que ele enfrenta. É o de Plástico. O de Plástico tem um grande potencial para rodada. Mesma coisa do caso cadê o Curitiba aqui, que enfrenta o... Cadê o Curitiba? Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui, só deixa eu puxar o time do Coxa que enfrenta o Galo, né? Não, quem que enfrenta o Curitiba, meu Deus, me perdi aqui. Vamos lá, rapidinho. O Vasco. Então, por exemplo, um cara que perde muita posse de bola é o Robson. Então, um cara que seria interessante para a rodada seria o Pumita Rodrigues, tá? Inclusive, o Pumita vem de alguns jogos interessantes aí jogando em casa, né? Ele começou muito mal o campeonato, agora ele vem se recuperando, gerando alguma média básica, ó. 3,5, 4,1, 2,9, tudo isso tem SG. Então, se ele conseguir segurar o SG aí, que o Vasco tem melhorado, já tem o SG, já tem esses desarmes, enfrenta o Robson, e ainda ele cruza bastante a bola para área, pode achar o Verratti, é uma opção mais ousada que pode ser interessante, tá? Então, Marcelo Arana, os meias do Fluminense, os laterais do Fluminense são interessantes, de Plácido, o próprio que eu comentei ali, o Pumita Rodrigues é interessante, e aí mais para baixo seria difícil, e lá, a gente tem sempre o Marlon, que é um cara interessante, sempre é interessante, tá? Mas nessa rodada eu vou ficar mais pé atrás com ele. Então, esses são os atrás que eu tô pensando para a rodada. De goleiro, pessoal, o goleiro tem uma posição também bem difícil para escalar, tá? O primeiro nome que eu vou trazer, que vai ser quem eu vou escalar no meu time, até porque provavelmente eu não vou ter um outro SG do meu time, vai ser o Léo Jardim, tá? E aí, por que eu vou escalar o Léo Jardim? Lá no nosso dossiê, a gente faz análise de FD gol. Quantas finalizações o time faz até criar uma chance de gol, tá? Então, isso é um critério importante para a gente olhar, mas aqui no Cartola FC Brasil a gente vê isso, porque o Curitiba tem feito seus golzinhos, tá? Nos últimos jogos, como eu comentei com vocês aqui, mas tem finalizado muito, tá? Nos últimos 5 jogos são 21 finalizações. Então, mesmo que o Léo Jardim perca o SG, que eu acho que ele tem potencial, mesmo assim, eu acho que ele pode fazer umas 3, 4 defesas aí e crescer bastante. A gente vê que ele vem de ótimos jogos jogando em casa. Léo Jardim é um excelente nome para a rodada. Não quero escalar o Léo Jardim, por exemplo, já estou com um outro SG do Vasco, ou, por exemplo, não confio no SG do Vasco. Quem que você recomenda? Então, pessoal, a gente tem, para SG, como eu comentei, a gente tem o Everson do Galo, tá? Mas daí,
Já é um goleiro que vai pensando mais no SG, porque o Cuiabá tem finalizado menos, tá? A gente finaliza pouco. A gente teria também o Fábio Fluminense, é um cara que tá excelente para valorizar, né? Então, para quem tá pensando em valorização, é um nome muito bom para rodada. Tem o potencial de SG, o Cruzeiro tá finalizando um pouco menos aí, né, também, mas um nome legal para SG. E aí a gente tem, pensando em defesas, a gente tem o Cássio, do Corinthians, e Lucas Perry. Dois times que têm finalizado muito. O Corinthians vem de 22 finalizações nos últimos 5 jogos em casa, então o Lucas Perry seria um cara interessante. Precisa ver se ele realmente vai para o jogo, né? Porque ele sentiu uma lesão. A gente provavelmente não vai ter notícia, então vai ter. Se a gente for escalar ele, tem que escalar e botar um reserva bom para ele, tá? E tem o Cássio que em casa tem feito muitas defesas, né? Apesar de que o jogo de ontem, 4x4, afasta um pouco escalar esses goleiros. E a gente tem o Léo Link, tá? Que tem uma média muito boa no campeonato. Jogou poucos jogos, mas tem ido bem, tá? Seria mais um nome de goleiro legal para rodada. De técnico, antes de a gente fechar nossa zaga e falar do capitão, para mim tem dois nomes muito claros na rodada, que são ou o Vanderlei Luxemburgo, ou o Felipão, ou o Ramon Dias, tá? Seriam minhas duas opções aqui para rodada. Eu não vejo muito outros técnicos com grande potencial. No meu time, eu vou escalar o Felipão, porque eu acho que o Galo é mais favorito contra o Cuiabá do que o Vasco contra o Curitiba. Mas qualquer um dos dois seria interessante, tá? Outro técnico possível seria o Fernando Diniz aqui. Talvez um Wesley Carvalho do Atlético Paranaense, vai bem mais ousado, tá, pessoal? Eu ficaria realmente com esses dois. Acho que não tá uma rodada tão cara assim, tá? Inclusive, a gente monta o nosso time bom e barato também, lá na live, no nosso dossiê, mas eu tentaria puxar um dos dois, tá? E para fechar nossa zaga aqui, nosso time, a gente teria, por exemplo, um Kaká, que seria interessante no nosso time, mas eu quero começar falando de um cara que não tá comprovável, tá? Que é o Maurício Lemos aqui do Atlético Mineiro. Deixa eu achar aí. Maurício Lemos aqui não tá comprovável. Vou escalar ele no meu time, porque não joga 10 news. Ele tá aparecendo como provável, pelo menos estava até. Agora ele tá aparecendo como dúvida, mas ele tava como provável. Eu acho que ele vai pro jogo e os números dele no cartão FC Brasil são excelentes para rodada, tá, pessoal? Primeiro, o Cuiabá é um time que tá perdendo bastante a posse de bola naquele setor ofensivo. Como eu falei, o Wellington Silva, Jonathan Cafu, o Cleison que cai do outro lado. O Maurício Lemos é um cara que em casa tem tido excelentes pontuações. Deixa eu até puxar aqui para mostrar para vocês. É um cara que tem tido excelentes pontuações. Por exemplo, aqui que ele não conseguiu SG, ele conseguiu passar de 4 pontos, que para zagueiro é excelente. Nos últimos jogos com SG, ele também foi muito bem, média de 6 pontos aí nos últimos 5 jogos. Se for para o jogo, é unanimidade para a rodada, tá? E a segunda vaga de zagueiro tá muito em aberto, tá muito difícil de escalar. Por exemplo, tem o Murilo e Gustavo Gomes aí do Palmeiras, para vencendo na bola aérea ofensiva. Se fosse para o jogo, Arboleda seria um cara excelente, ou então o Beraldo. Quem quiser pensar em um Diego Costa, Léo Pereira pode ser um cara interessante. Em casa ele vai bem, mas fora a média dele é muito mais baixa, tá? 2,59. Tá bem difícil de puxar um zagueiro aqui no nosso time, tá? Deixa eu colocar de novo os prováveis para a gente ver se tem mais algum outro nome que seria interessante. O nome do Fluminense, para quem não tem um nome do Fluminense, até inclusive é uma estratégia que eu gosto de usar às vezes, de dobrar dois SGs e colocar um outro. Então poderia ter um Nino aqui, ou um David Braz, seria interessante. Enfim, pensar em algum zagueiro assim. Como eu falei, essa posição de zagueiro especificamente é uma que eu estou bastante em dúvida. Eu já olhei os números, mas não consegui chegar numa conclusão. Vou estudar mais para lá e poder passar um zagueiro melhor. Por enquanto, eu vou aqui na. Como eu falei, adotar essa estratégia aí de. Teria o Kaká, como eu falei, que seria um nome interessante, mas precisa de muito para valorizar. Como eu falei, eu vou seguir essa estratégia aqui de dobrar um SG do Fluminense, tá? Então vamos com o David Braz. Acho que é uma estratégia, inclusive, para quem quer tirar pontos, dobrar dois SGs e colocar um outro SG forte ali no gol é interessante para rodada, tá? Então, por enquanto, nosso time tá assim. Acho que com um esboço bem forte. Amanhã a gente fecha nosso time, tá na live. 5h45, não esqueçam, tá? E aí, de capitão, meu capitão mais indicado para rodada pela estatística, acho que é o Verret, tá? É um cara que o expected goals dele por 90 minutos, porque ele tem menos jogos, então claro que o total dele no campeonato é mais baixo, mas por 90 minutos é um expected goals muito alto, é um cara que tem criado muitas chances de gol, tá? O Verret concentra todas as ações ofensivas do Vasco, diferentemente do Atlético Mineiro, que o Hulk e o Paulinho têm dividido as ações ofensivas, tá? Então o Verret concentra nele, é produtor de pênalti, é um cara que tem tido um ótimo desempenho e o Curitiba sai de muito mais pontos para atacante do que o próprio Cuiabá, tá? Então, por isso que eu tô optando pelo Verret, acho que ele tem mais potencial para a rodada, será o nosso capitão aqui, tá? Então, fechamos com o Verret aí no nosso time, assim ficamos escalados, tá, pessoal? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, quem puder virar membro, R$4,99 ajuda demais, tá? Não esquece, aqui nos comentários, espaço de vocês, também os links, tá? Até a próxima, falou!